paz é o maior de todos os bens, porque a declaração bíblica diz que a paz excede todo o entendimento. A experiência da paz é algo que tem o coração humano, ao longo desses milênios, tem buscado, mas na maioria das vezes em cisternas rotas, em fontes que não saciam, em elementos que não inundam, que não traz a experiência que mais o nosso espírito deseja ardentemente. Mas em meio às tempestades da vida, nós encontramos o Deus que é a paz. Por isso que Cristo, ao ressuscitar, e ao encontrar o grupo de discípulos aflitos, turbados, angustiados, cheios de fantasmas e de medos, ele proclama duplamente: paz seja convosco. Por quê? Tetelestai, está consumado. A guerra foi ganha. O filho da mulher esmagou a cabeça da serpente. E a nossa salvação está garantida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em meio às tempestades, nós temos a paz superabundante de um Deus presente, de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus que ouve, de um Deus que atravessa a cortina espessa dos nossos dramas e dificuldades para nos consolar, para nos confortar e para comunicar vida a um coração atormentado, o coração do ser humano. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Esse é o texto da nossa meditação desta noite, e aqui eu gostaria de cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelo acesso remoto, pelas redes sociais, tão essenciais nesse tempo de tempestade e isolamento em todos os níveis. Mateus capítulo 14, verso 22, aqui encontramos o Deus da paz acalmando uma tempestade da vida. Logo a seguir, diz o texto de Mateus 14, verso 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Primeiro elemento que se destaca no meio desse contexto é a necessidade de orar. Se você está enfrentando alguma tempestade na sua vida, não se esqueça, a nossa necessidade mais primacial é orarmos. O que Jesus diz? Entre no teu quarto, sozinho, em meio a quatro paredes, sem conexão com a mídia, com a internet, com o mundo virtual, e ali ore em silêncio ao teu Pai, e Ele te ouvirá, e Ele encherá o teu coração de esperança e de paz. É incrível, porque lá em outro texto de Romanos capítulo 8, verso 26, lá o apóstolo Paulo afirma categoricamente que Deus conhece as nossas fraquezas, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto termina dizendo, e Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. E aqui Jesus, Ele se isola do contexto das multidões que Ele atendia, acalmando as tempestades da alma e do coração com tantas enfermidades psíquicas, emocionais, físicas, relacionais, espirituais. E aí ele se isola para orar. Ali ele estava sozinho para orar. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Você vê alguns destaques nas entrelinhas do texto sagrado, falando que os discípulos, eles estavam aqui cumprindo uma ordem de Cristo, o Deus da paz. E a ordem de Cristo, ao atender as multidões, você pode perceber no texto anterior, nos versos anteriores, que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, foi para que os discípulos pudessem adentrar ao mar alto. E eles foram, cumprindo a ordem do Mestre. E ali eles enfrentaram uma tormenta, uma tempestade profunda. Você percebe que aqui nós já extraímos uma conclusão. Muitas vezes você está enfrentando uma tempestade da tua vida porque você está cumprindo a ordem de Cristo, porque você está experimentando a obediência aos mandamentos do Senhor. Os discípulos estavam obedecendo a Deus e mesmo assim eles estavam agora enfrentando uma grande tormenta. Em outro texto da Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre a experiência de Jonas. E Jonas, por fugir de Deus, para não cumprir a sua ordem, também enfrenta uma tempestade. Que conclusão nós tiramos desses dois parâmetros da Bíblia Sagrada? A tempestade vem a qualquer um, cristãos e não cristãos, adventistas e não adventistas. Você cumprindo a ordem de Cristo ou não cumprindo a ordem de Cristo, a tempestade vem. Uai, e como é que fica a concepção que se tem no mundo cristão, no mundo evangélico, de que você, ao aceitar Jesus, você está imune, isento, a salvo dessas circunstâncias adversas que traz tanta tribulação para a alma e para o coração? Você sabe que essa concepção, ela não é bíblica, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe que esta ideia não foi criada por Deus, não consta dos registros das Sagradas Escrituras, porque toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada, mas a ideia do triunfalismo foi criado por homens, não por Cristo. O triunfalismo que proclama que ao aceitar Jesus, você está blindado contra as tempestades que te açoitam e os ventos que te perturbam na vida. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Você que nos ouve nesta noite, talvez você esteja enfrentando uma tempestade tão intensa que você não consegue visualizar nenhuma perspectiva de esperança diante de você. Não sei qual é, mas o Senhor da paz, que enfrenta as tempestades e que as acalma, certamente Ele sabe com detalhes, e Ele está aqui nesta noite para acalmar as tempestades do teu coração. Outro elemento que nós podemos encontrar aqui é que as tempestades nos causam medo. Você percebe que o texto demonstra claramente que os ventos eram intensos e a tempestade era terrível. E os discípulos, o medo que eles tinham não era um medo natural, que até é necessário, é importante para aqueles que estudam a psique humana, sabe da necessidade que nós temos do medo como um ingrediente de autoproteção. Nós sabemos qual é o nosso limite, exatamente por causa do medo. Porque se não fosse o medo, nós ultrapassaríamos as fronteiras, os parâmetros, os limites da nossa vida e estaríamos em extremo risco de sermos dizimados, inclusive do rol dos vivos. Então, o medo natural é um ingrediente importante para o nosso psiquismo, para a nutrição da nossa vida, da nossa mente. Mas este medo aqui é aquele medo, por exemplo, quando Jesus
lá em João, no Evangelho, capítulo 14, verso 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Você percebe claramente que o Deus da paz, Ele conhecendo o nosso coração, que ele é cambiante, ele é cheio de instabilidade, ele é suscetível ao ataque dos ventos e das tempestades, ele nos ordena que todos os recursos que ele tem colocado à nossa disposição é para acalmar essas tempestades e nos trazer tranquilidade, nos trazer paz e nos trazer bem-estar na nossa vida, em todas as esferas. O medo sepulcral que os discípulos sentiram aqui é aquele medo que coloca em xeque todos os aspectos, que se apresenta em termos de descontrole, que você não consegue encontrar sobre nenhum aspecto, nenhuma saída, nenhum fio de esperança, nenhuma luz, nem que seja do vagalume. É muito conhecido lá no interior do Nordeste, aí por esse norte afora também, quando falta energia elétrica. Então esse medo causa uma turbação de alma, você entra em parafuso e começa a se desintegrar, não consegue raciocinar em termos de mínima solução diante do contexto que se apresenta. É aquele medo que te sepulta, é aquele medo que antecipa os aspectos mais dramáticos e desastrosos da tua experiência e da tua vida. É aquele medo que você te leva a morrer antes mesmo do momento, antes mesmo de chegar à tormenta mais terrível da tua vida. No verso seguinte, verso 27, diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Este é o aspecto emblemático de um Deus que, para acalmar a tempestade do coração, ou seja, da mente humana, que é o palco do grande conflito, onde Satanás instala todos os medos e os fantasmas da nossa vida, este mesmo Deus, Ele propicia ou permite que haja uma tempestade externa, inclusive do coronavírus, da Covid-19, para que este coração que está turbado, que está amedrontado, que está sujeito a estes fantasmas provocados pela rebelião e pela problemática de um mundo em convulsão, de um mundo pecaminoso, possa encontrar a verdadeira paz, a experiência de salvação, a reconciliação com o Senhor, a experiência do perdão. Foi exatamente nesse contexto que os apóstolos, ao verem aquele que vinha numa manifestação sobrenatural sobre as águas, e eles estavam tão tomados de medo que não conseguiram perceber que era exatamente aquele que convivia com eles há 3 anos e meio, aquele que tinha familiaridade com eles, aquele que multiplicava os pães e os peixes para matar a fome de um mundo desigual, de uma sociedade iníqua, que não era somente daquela época, mas o é também dos dias atuais, do século 21, do ano 2021, desigualdades tais que chegam a 1 bilhão de pessoas nas tempestades terríveis da fome estomacal. Não porque não tem alimento, nós temos de sobra, mas por causa do egocentrismo, característico da manifestação pecaminosa, tem impedido dessas pessoas o acesso àquele pão que vem do céu, que é mantido pelo próprio Deus. Então, ao Jesus se apresentar para eles, com essas 3 expressões: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Encontramos nessas 3 expressões aquilo que mais nós necessitamos. Primeiro, o ânimo vem do Senhor. Pode vir as pandemias da terra, as tempestades, que nos causam medo, terror, mas nós encontramos ânimo em Deus, ânimo para viver, ânimo para fazer o bem, ânimo para amar, ânimo para distribuir esperança, para plantar o perdão,
para proclamar estas virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ânimo para ter uma família com um pedacinho do céu. Ânimo para amar o teu cônjuge. Ânimo para educar e instruir os teus filhos nos caminhos do Senhor. Ânimo para ser um entusiasta desta mensagem poderosa do Evangelho de Deus no teu ambiente de trabalho, nas tuas relações sociais, para mostrar para o mundo que o ânimo vem do Senhor. Segundo aspecto, a identificação daquele que é a nossa paz. Jesus, quantas vezes ele se identifica como tal? Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. É aquele que acalma as tempestades, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a semente da mulher, e a promessa que ele fez, que esmagaria a cabeça da serpente, ele já o fez, lá na cruz, lá no Calvário, o seu sangue derramado, o escrito de dívida que nós tínhamos, impagável diante de todo o universo, ele já cancelou, ele já pagou. Por isso ele é a nossa redenção, é o nosso libertador, ele é o nosso Deus, ele é a nossa esperança, ele é o verbo que traz vida, que surge do nada, que ressurge, que cria e que recria. Por isso Davi, em meio às tempestades do pecado, Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A nossa necessidade mais profunda é Ele, Jesus Cristo. E aí o terceiro aspecto, ele disse: não temais. Expressão essa que, segundo os estudiosos da Bíblia, ela se encontra 366 vezes no Antigo e no Novo Testamento, porque é uma promessa de ânimo para cada dia, incluindo o ano bissexto. A cada dia Deus move-se com todos os recursos da eternidade, a sua graça que se renova a cada manhã, e Ele proclama no íntimo do nosso coração, porque é o Espírito Santo que suscita isso, mostrando que nós somos filhos, não somos órfãos, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele passamos por tempestade, também com Ele seremos glorificados, por ocasião da sua iminente segunda vinda. Gloriosa, poderosa, em meio às pandemias, terríveis tempestades da terra, o Senhor então aparecerá nas nuvens, em poder e grande glória. Mas nesse momento ele diz: não temas, eu estou contigo. Está você com algum parente internado, com algum amigo entubado, com alguma situação terrivelmente tormentadora da tua vida, em qualquer uma das esferas, está você quase para desistir deste caminho, dessa jornada, porque quantas vezes você tem se frustrado quando olha para você mesmo, quando dizia Martinho Lutero, quando olha para mim mesmo, não tenho como me salvar. Não se esqueça, olhe para Ele, porque olhando para Ele você não terá como se perder. Ouça a sua voz, trazendo ânimo, se identificando, e aí também proclamando: não temais. Verso 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso demanda atitude. Toda a manifestação da salvação, personalizada, individualizada, que Deus nos concede a cada dia, quando a sua graça se renova, ela nos demanda, nos suscita uma atitude, uma reação. E Pedro aqui, cada um de nós deveríamos ser pelo menos como Pedro. Pedro reage, Pedro toma uma atitude, Pedro não fica inerte, ele não cruza os braços. Tamanhas manifestações de bênçãos, de milagres que Deus tem concedido a cada dia, a cada renovar, na nossa experiência pessoal, familiar, no nosso trabalho, e mesmo diante das tempestades, quando você imagina que Deus está em silêncio, que Ele não está respondendo às tuas súplicas, às tuas orações, porque familiar se foi sucumbido pelo coronavírus, e Deus não respondeu às suas orações. Não se esqueça de que Ele está no controle,
Ele segura os 4 ventos da terra, Ele está assinalando da fronte os servos do nosso Deus. Ele tem pressa em todas estas ações, em todos estes empreendimentos dos céus, mas toda essa manifestação é para suscitar uma atitude da nossa parte, a inércia, o marasmo, o entorpecimento, como é apresentado lá na igreja de Laodiceia, a mornidão que não suscita nada, que não sai do lugar, que não dá nenhum passo, que não faz absolutamente nada, fica na inércia completa, não acontece nada. Veja o que aconteceu com Pedro, e que lições preciosas. A experiência de Pedro traz para mim e para você nesta noite. Pedro diz: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso aqui se chama de fé, manifestação de fé. E a fé está afirmada em quem? Nele, porque Ele é o autor e consumador da fé. Nele deve estar a minha e a sua âncora. E Pedro olha para Cristo nesta hora. E o texto de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 2 e o verso 3, o que diz lá? Que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, aquele que em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Quando não fazemos dessa maneira, quando não temos atitude, o texto termina dizendo: para que vocês não desmaieis em vossa própria alma. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo da pandemia, da Covid-19. E aí Pedro, verso 29, e ele disse: vem. Olha que coisa tremenda, uma ordem, é imperativo. Vem, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Veja que o ânimo de Deus suscita uma resposta da minha e da sua parte, suscita uma decisão, uma escolha. E vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Está você com medo e tímido de dar o primeiro passo? O primeiro passo em direção às águas, as águas que suscitam a tormenta e as tempestades da vida. Ouça a voz dele, que acalma as tempestades da alma. Vem. E Pedro foi, e andou por sobre as águas. Enquanto Pedro se mantinha com o olhar fixo em Jesus, isso nos mostra claramente o segredo da nossa vitória, e é uma vitória que precisa ser renovada com uma atitude diária, por meio da comunhão, da oração, por você, pela família, pelos outros, por multidões. Eu tenho um primo que é pastor jubilado lá em São Paulo, sempre participa das lives conosco. Ele inclusive pegou Covid, quase foi a nocaute, mas graças a Deus já está bem melhor. Ele disse: meu primo, eu passo 3 horas por dia orando. 3 horas por dia orando. É 3 horas. E você ora por quem? Ele disse: eu oro por todos os continentes, pela obra de Deus em cada um dos continentes da terra, desde a conferência geral, as divisões, as uniões, as associações, as missões, os distritos, as igrejas, as famílias, e todos. Você percebe que há um acervo tremendo que Deus deseja que nós exercitemos para o nosso bem-estar. Veja no verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aqui é que está o nosso desafio. Quando nós perdemos de vista aquele que é tudo em todos, e passamos a fixar a nossa atenção para as tormentas da terra, e esse é o principal drama, não somente do mundo, mas da igreja, de nós cristãos. Pode perceber, faça uma análise, uma reflexão introspectiva, verifique a tua jornada, o teu caminhar, os teus passos. Perceba que muitas vezes nós começamos a olhar aquilo que está ao nosso derredor, na circunstância da nossa vida,
e passamos a nos demorar nos nossos fracassos, nas nossas derrotas, nas nossas frustrações, nas nossas impotências. Tudo isso significa o vento, as tempestades. E aí o que acontece? Nós começamos a nos afundar, Olhamos para o nosso passado, olhamos para os nossos erros, começamos a densificar, a carregar demais. Isso traz o quê? Traz depressão, traz ansiedade, olhando para o futuro, querem descarregar tudo isso. Nós não temos energia suficiente, até mesmo está aqui o especialista, Dr. Walter Streitos, como ele apresentou, nossas células não têm energia suficiente para suportar a sobrecarga dessas tempestades, ainda mais quando elas são cumulativas. E aí vem a repreensão de Jesus e o ânimo do Senhor, quando Pedro clama: salva-me, Senhor. Este é o convite de Deus nessa noite, para você. Deus quer criar este ingrediente no seu e no meu coração, para em meio às tormentas e às frustrações e às derrotas, você, na sinceridade do seu ser, da sua alma e do seu coração, proclamar diante de Deus: Senhor, salva-me. As tempestades estão me sucumbindo. Eu não suporto mais. Minhas energias, minhas forças, minhas habilidades, todas se esvaíram, todas se foram. Salva-me, Senhor. Senão, eu haverei de sucumbir. E prontamente, que Deus maravilhoso, Ele não tarda, nem um instante sequer. É muito mais veloz do que a velocidade da luz. Ele imediatamente responde, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma afirmação com uma interrogação. Primeiro, qual é o nosso problema principal? É a nossa pequenez no exercício da fé. E Deus disse que, Jesus falou que bastava a fé do tamanho do quê? Do grão de mostarda, para nós transportarmos os montes das dificuldades da nossa experiência pessoal, da nossa experiência própria. E aqui Jesus apresenta esses dois ingredientes que nos serve como um impulso, como reflexão, e nesse momento uma tomada de decisão. Por que tu duvidaste? A tua fé é pequena. Por que você é tão tímido? Quanto tempo você está seguindo nessa jornada, nessa carreira? Quanto tempo você está vindo na igreja? Quanto tempo você está assistindo às lives, às pregações virtuais? E ainda assim, a sua fé não é robustecida, e você percebe que a permissão de Deus, pelas aflições trazidas pelas tempestades, é inclusive para que a nossa fé seja fortalecida. A sua permissão é uma permissão salvífica. Há sim pedagogia nas tempestades da terra. Deus quer nos ensinar lições tremendas. As suas bênçãos estão aí jorrando superabundantemente em meio a tantas tempestades. E o verso 32 diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando Jesus acalma a tempestade do nosso coração, e não são poucas, o nosso coração é inundado de uma persuasão, de uma convicção que ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. O diabo pode tirar a sua vida. O Covid já arrebatou mais de 200 mil brasileiros, mais de 2 milhões de pessoas no mundo. E Jesus foi categórico: Ele pode arrancar tudo que é seu, sua saúde, seu bem-estar, sua família, como fez com Jó. Matou 10 filhos de uma vez só. Jó teve que se lamentar e sepultar 10 filhos num único momento. Mas Ele não pode arrebatar, expurgar
extrair, arrancar de você essa contrição de alma, esta certeza de que você é amado, é amada, de que Ele te ama, de que Ele está bem do teu lado. Ele quer adentrar a um espaço que é dele por direito, o trono da nossa mente. Quando Ele adentra, como diz Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Por que Ele quer entrar e quer cear conosco? Porque Ele quer acalmar as tormentas e nos trazer a convicção de que Ele é Deus, é o Todo-Poderoso, de que Ele é fiel no cumprimento das suas promessas, de que Ele em breve virá, como se manifesta o apóstolo João, o último da Bíblia. Eis que cedo venho. E o apóstolo João, terminando o seu livro, diz: ora, vem, Senhor Jesus. Que seja esta a tua experiência, a nossa experiência, em meio às tormentas da vida. Ter a experiência com este Deus a cada momento, mesmo fora das tempestades, porque quando elas vierem, nós estaremos mais experimentados, mais fortalecidos no Senhor, e assim a nossa fé será robustecida, para que não ocorra aquilo que Ele advertiu: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Que eu e você possamos ter a nossa fé fortalecida em meio às tempestades do mundo, mas da nossa vida pessoal. Deus te abençoe, um abraço. Vamos orar, todos ficarem em pé, entregarmos a nossa vida ao Senhor nesta hora. Querido eterno Deus, o momento que vivemos é um momento de tormentas, que tem causado medos e aterrorização no coração dos teus filhos e filhas. Quantos nesse momento estão passando por dura prova? Quantos estão sorvendo o cálice da amargura, da angústia, do desespero causados pela tempestade? E nós queremos nesta hora, Senhor, ter o nosso coração visitado por este mensageiro, príncipe da paz, para experimentarmos aquilo que o Senhor nos concedeu como a dádiva mais poderosa e superabundante, que excede todo o entendimento e todos os recursos e bens do universo, que é a paz de espírito. Adentre ao interior do lar de cada um daqueles que estão nos assistindo nesta hora, presencialmente ou virtualmente, para que a tua paz possa inundar abundantemente cada coração, e nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, e em breve voltará, e o veremos face a face, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nos conceda uma semana poderosamente abençoada na tua presença. Perdoa nossos pecados, te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.